Olá a todos que assistem ao canal Consciência a Serviço do Ser, número 2. Hoje vimos aqui tratar de um assunto muito interessante que se refere aos centros de energia que existem no nosso corpo. Os orientais os chamam de chakras. Temos aí praticado a meditação da bênção, no qual pomos em movimento, de forma positiva, o alinhamento e o equilíbrio desses centros de energia. Hoje nós daremos informações um pouco mais completas sobre o que são os chakras e como eles funcionam no nosso organismo. Esse vídeo, claro, vai ser dividido em duas partes porque são muitas informações. E o nosso objetivo aqui não é atolar vocês de informações, mas fazer com que essas informações possam ajudar de alguma maneira positiva nas próprias práticas que nós fazemos. Então, na medida em que nós temos um pouco mais de conhecimento a respeito do que estamos fazendo, podemos sim subir os degraus e ir em direção ao progresso, que é isso que todos nós esperamos com a prática. Ter experiências que nos tragam maior benefício em nossa vida interior, e que se reflita no mundo à nossa volta. Então mostraremos para vocês diversos slides e faremos comentários a respeito, para que vocês então possam ampliar um pouco mais a sua compreensão a respeito disso que se chama os centros de energia ou chakras. Eu vou compartilhar aqui minha tela, vou colocar o óculos. E aí nós vamos começar. Muito bem. Bom, agora ficou um pouco melhor, né? Estava com um probleminha no meu som aqui, já melhorou. Pois então, vamos ver então a respeito dos chakras e o subtítulo Alinhamento e Equilíbrio dos Centros de Energia Criadora Sexual. Quando nós falamos de energia criadora sexual, estamos nos referindo a uma energia bruta que chega a nós através do universo. E foi nos dito pelo Dr. Joe Dispenza, e assim como outros autores, que essa energia fica retida nos 3 centros inferiores, os que estão embaixo, aí assinalados do lado esquerdo da minha tela. Então aí existe uma figura de um homem com os centros localizados ao longo da coluna vertebral e o 8º centro sobre a cabeça. Nesses 3 centros, começando pelo bem de baixo, o Dr. Joe dá alguns exemplos de desequilíbrio ou onde a energia fica estancada nesse centro. Toda vez que temos comportamento de depravação sexual, no qual não existe freio de espécie alguma e que traz grandes consequências negativas à nossa vida, essa energia fica aí presa nesse tipo de comportamento, que ele denomina como depravação sexual. É quando para nós o sexo não tem limites e pagamos o preço por causa disso. Há um desequilíbrio enorme na nossa vida e que atua não só internamente, organicamente, mas tudo ao nosso redor. Muitos hábitos que desenvolvemos também poderiam ser chamados de vício sexual. É quando nós nos acostumamos e nos viciamos em certo comportamento ou hábito sexual, e sem os quais nós não passamos.
ficamos presos aí a diversos vícios de natureza sexual. Aí também a energia está poderosamente estancada, porque ela é simplesmente utilizada e gasta para esses hábitos existirem. A satisfação que alguém adquire praticando esses vícios é uma satisfação cada vez mais momentânea. E procede, ou seja, depois vêm as consequências. O vazio negativo que cada um sente por sua existência começar a se tornar sem sentido. Porque a energia criadora, que é poderosa e de origem divina, está sendo mal gasta aí no centro sexual. As consequências disso nós podemos ver aí ao redor. Ou, se não em nossa própria vida, na vida da humanidade em geral. Por ignorância, por não saber o poder que existe dentro de si, o ser humano atual o gasta de forma torpe, se tornando escravo desses hábitos. Um outro tipo de energia que fica estancada é a ansiedade sexual, que está diretamente ligada ao vício, a algum tipo de vício sexual que temos. Então, quando em determinado momento soa aquela nota, temos aquela percepção, vemos alguma coisa, sentimos alguma coisa, ouvimos alguma coisa, de imediato o centro sexual em nós começa a vibrar intensamente. É lógico, nós não notamos, não temos desenvolvido a autoobservação ainda poderosa da consciência para perceber o que está acontecendo. Então, nos movemos em direção à obtenção daquilo que nós achamos que é prazeroso e que vai nos trazer alguma espécie de benefício. E isso estabelece em nós uma tensão enorme, uma espécie de angústia, até que podemos então exercer ou fazer aquele tipo de hábito ou vício e descarregar toda a energia sexual de forma mecânica, automática, alimentando mais o vazio dentro de nós. O vazio emocional e sexual. Também existe uma espécie de energia que fica estancada por abusos, por trauma, por molestamento, que alguém pode ter recebido em alguma parte da sua vida, da sua história pessoal. Então, instintivamente, a energia está presa ali porque, devido a uma experiência que o ego lá atrás tomou como extremamente prejudicial e certamente foi dolorida, coisa que não conseguimos entender a violência, e que causa esse tipo de mácula ou mágoa, com o qual a pessoa não consegue exercer sua sexualidade de forma livre, espontânea e maravilhosa. Porque aí existe uma prisão da energia como uma memória que impede a pessoa de usufruir sabiamente, de forma feliz e completa, dos seus próprios órgãos sexuais criadores. Além disso, do lado direito, vocês estão vendo do quadro, existe a palavra ego. E mais adiante, mais à direita, outras manifestações. Voltando ao quadrinho, onde o homem está localizado, vocês percebem que todas essas manifestações aí do primeiro centro se juntam à manifestação negativa do segundo. É onde são depositados culpas, vergonha, onde nos sentimos indignos, até mesmo sujos, onde manifestamos uma carência extremada e uma sensação de vitimismo, onde estamos e o que fazemos sempre é encarado como um processo difícil, agressivo até mesmo. Nos sentimos vítimas das circunstâncias e vítimas das pessoas. Isso é a responsabilidade do segundo centro. É aí que estão esses elementos psicológicos, que vamos aprendendo a conhecer, transformar em energia pura.
Mais em cima temos outros 3, no terceiro centro, temos outros 5 elementos como exemplos. Aí no terceiro centro temos a necessidade de competir com os outros. E daí é que surgem aqueles pensamentos de comparação. Nos comparamos aos demais, aqueles que julgamos serem inferiores a nós e aqueles que julgamos serem superiores por algum motivo a nós. Na verdade, isso tem a ver com a energia que está estancada, presa aí no terceiro centro do nosso corpo. É aí também que necessitamos exercer um controle sobre nós mesmos a partir do mundo externo. Queremos controlar as circunstâncias e os fatos e as pessoas que nos rodeiam para ter uma espécie de segurança. E lógico, o ego nunca conseguirá controlar os demais nem as circunstâncias. E aí aumenta-se o controle e, como consequência, os conflitos e a infelicidade. Toda vez que temos um pensamento que acreditamos ser verdade, que temos que controlar as circunstâncias ao nosso redor, temos que controlar tudo, é porque nos sentimos inseguros e precisamos exercer esse controle do lado de fora. Veremos mais tarde como podemos inverter esse processo. A verdade é que quem tenta controlar os outros nunca controla a si mesmo. Aí também temos manifestações de impaciência, de intolerância. Começamos a ficar nervosos na espera de um banco, na espera de alguma coisa que temos que ficar ali no momento presente. Aí é a energia que está presa nesse terceiro centro, começa a pulsar dentro de nós. E muitos pensamentos relacionados à impaciência surgem. Aí também temos manifestações de medo. É por isso que se diz, nossa, isso me deu um frio na barriga. Porque as emoções correm de baixo para cima e de cima para baixo. Aqui, no caso, a energia que sentimos é no baixo ventre. Esse frio na barriga denota claramente uma grande quantidade de energia sendo utilizada de forma negativa, produzindo em nós alterações mentais. Muitas vezes o próprio pensamento oportuniza que esse medo chegue. A mente, como sabemos, cria um medo psicológico. Aqui estamos falando de medo psicológico, onde em nenhum momento o corpo físico está realmente em perigo, mas o ego se sente ameaçado e por isso sente medo. Ameaçado de alguma forma. E também aí tem um elemento muito importante, que é o auto-engrandecimento. Nós, as pessoas em geral, sentem que é necessário se auto-engrandecer em relação aos demais para que seja diferenciado e que nós apareçamos aos outros como alguém de tipo superior, melhor, mais rico, mais sábio, mais inteligente, mais tudo. Veremos no outro quadro ao lado que esse auto-engrandecimento é como uma moeda que tem duas faces. E já pulando por outro lado, onde está escrito algumas outras manifestações. Temos algumas espécies aí de manifestações onde essa energia está presa, controlada. Formas de arrogância que temos em direção aos demais, quando desdenhamos dos demais, quando acreditando estar em posse da verdade, perdão, sentimos necessidade de humilhar, de derrotar por completo intelectualmente alguém, ou tornar a vida da pessoa mais difícil, por algum motivo de natureza ignorante da nossa parte. E aí temos os dois aspectos da mesma moeda, inferioridade e superioridade. Aí está a manifestação clara, e todos os tipos de manifestações disso que se chama orgulho.
ou o amor próprio do ego. Muitas vezes confundimos o verdadeiro amor próprio com o amor próprio do ego, que é mais comum. Então, quando a imagem que fazemos de nós mesmos é intelectualmente ou mentalmente atingida por alguém através das palavras ou das atitudes, podemos nos sentir inferior a essa pessoa. Ou começamos a pensar que somos superiores a ela. O ego em si tem necessidade dessas coisas. A inferioridade é uma espécie de vitimismo que cria um círculo vicioso em nossas vidas. Vítimas sempre atraem carrascos e tiranos. E também superioridade porque o ego acredita ser melhor do que os demais. Tudo isso são ilusões que carregamos dentro, mas que temos na memória guardado como palavras expressas que transmitem nossos pensamentos limitados e essas emoções de tipo inferior que estão guardadas aí. Tudo relacionado a esses centros de energia. Também, por exemplo, quando sentimos despeito de alguém, despeito o que é? Quando é uma mistura de inveja com cobiça. Quando alguém ganha uma coisa, uma promoção, quando alguém sobe um determinado degrau, seja qual for, uma condição melhor, seja psicológica, seja espiritual até mesmo, ou material. Sentimos uma certa dor e poderíamos dizer assim que surgem pensamentos de despeito. Porque para ele podia ser para mim, eu mereço, me esforcei tanto, ele não se esforçou. Isso são pensamentos limitados que o ego tem dentro da nossa cabeça. Por ignorar realmente o que aconteceu. A verdade mesmo, o ego não chega nem perto. Porque ele tira conclusões mentais. Ele está acostumado a fazer isso. Ele é uma memória viva dentro de nós. Também o ódio, várias espécies de ódio e de violência. De fúria, até mesmo. Temos em relação a nós mesmos e aos demais. A inveja nem se fala. Da mesma forma que o despeito. Vingança também. Existem coisas que as pessoas fazem umas para as outras e gera um sentimento ou uma atitude mental de vingança. Como se a dor causada se no outro fosse pagar o sofrimento que temos. E no final descobrimos que não paga. Aliás, aumenta o problema. Ciúmes da mesma espécie, diversos tipos de ciúme. Fantasias de toda natureza são projetadas dentro da nossa mente, exatamente porque essa energia está acostumada a produzir pensamentos e emoções desse tipo para alimentar certas doses de hormônios e substâncias químicas que o nosso corpo está acostumado. E quando esses hormônios e essas substâncias param de ser produzidas, novamente o ego cria fantasias em nossa mente, relembra de coisas para que novamente esses hormônios e esses produtos químicos sejam produzidos e causem torpor e embrutecimento em todas as células do nosso corpo. O mais comum de todos são os pensamentos compulsivos. Lembramos agora daquelas palavras de Eckhart, quando ele fala que o maior vício de todos que a humanidade possui é pensar compulsivamente. Ele é tão forte que grande parte da humanidade nem percebe que está viciada nele. E que sim, é possível utilizar o pensamento de forma construtiva e quando nós queremos utilizar, e não ser escravos dele. Mas para isso é preciso aprender o trabalho de presença e de morte do ego, para que sim possamos tomar conta da nossa própria empresa, possamos utilizar a mente de forma totalmente criativa e positiva, sem que ela nos domine ou nos cause sofrimento de forma alguma. Várias escolas de transformação no mundo foram criadas exatamente para nos ensinar
que precisamos nos apossar da mente, que a mente é um instrumento. A mente é como um cavalo que montamos em cima e vamos para onde quiser. Mas atualmente é preciso dizer que o cavalo monta em nós e ele nos leva aonde ele está acostumado. Porque doamos essa energia, esse poder e essa vontade à mente. Uma vez que começamos a trabalhar sobre os nossos próprios pensamentos e impulsos, começamos a tomar controle desse veículo maravilhoso. E sim, ele pode nos levar a muitas descobertas. Mas somente quando o pensamento se torna uma expressão da consciência, do próprio ser, a partir de um silêncio interior, que estamos aprendendo a produzir em nós mesmos com esse trabalho que viemos ensinando e compartilhando com vocês. Agora, o slide seguinte, nós temos para falar exatamente esse aspecto, o outro aspecto da dualidade, disso que se chama consciência, ou essência divina, que na falta de outra palavra encontramos essa. O aspecto superior do ser, interior profundo, que está aqui agora, somos nós mesmos, em essência. E a relação existente entre a consciência e a essência divina, isso que somos verdadeiramente nós, e o cultivo de emoções elevadas no nosso dia a dia. Sim, é um cultivo. Nós temos cultivado o que em nós? Por ignorância, por não sabermos, por ninguém nos ensinar. Temos cultivado emoções de tipo inferior. Tendo pensamentos que nos amedrontam, medos do futuro, angústia do passado, se eu pudesse fazer de novo, faria diferente, e sofre por causa disso. Às vezes, a pessoa sofre inúmeros anos porque carrega o cadáver do passado nas costas. O cadáver é dele. Quando a pessoa se apercebe que pode enterrar o cadáver e seguir livre sua existência, isso é maravilhoso. É isso que ocorre quando alguém começa a se auto-observar de forma silenciosa. Esse é o primeiro passo, esse é o despertar dos 3% de essência livre que ainda temos. É o aspecto divinal em nós tomando consciência de que tem um corpo e que pode se utilizar dele para realizar maravilhas. Assim, através da auto-observação silenciosa, nós podemos verificar tudo isso que foi dito no slide anterior, em nós mesmos, a cada dia e a cada minuto de nossa vida. É a consciência, e não a mente, que deve observar em nossos pensamentos e nossos sentimentos, nossas palavras e atitudes, tudo isso que foi visto no slide anterior. Se vocês lembram do slide anterior, nós mencionamos diversas características com o qual o ego aprisiona a nossa energia criadora sexual e ela fica retida nos 3 primeiros centros chamados de sobrevivência, não à toa. Sim, esses centros são necessários, porque a vida chega através deles, a vida material, metabólica, energética. No entanto, essa energia fica retida aí, ao invés de subir, em direção aos outros centros superiores. Então, através da auto-observação silenciosa, nós podemos nos separar dos pensamentos. É a consciência que faz isso. E esse é o primeiro despertar. Quando alguém dá o clique e começa a observar a voz que fala na sua cabeça. E daí para diante, ele sempre observará essa voz para reconhecer que algo fala na sua cabeça, que não é ele mesmo. Isso são tudo descobertas, porque quando falamos isso para uma pessoa, é um nível de compreensão. Mas quando alguém observa em si mesmo essa tagarelice, esse farfalhar de palavras o dia inteiro, sem motivo algum muitas vezes, nos distraindo, produzindo um sonho que mais parece um pesadelo na mente, conduzindo ao sofrimento, ao desespero e a todo tipo de coisa negativa, e ele verifica que aquilo não é ele, porque se fosse ele, ele conseguiria parar imediatamente e produzir um estado mais feliz dentro de si. Mas
Todos nós, quando iniciamos a autoobservação silenciosa, vemos que não conseguimos deter os pensamentos, não conseguimos deter a mente como desejaríamos, porque algo existe lá dentro que foge à nossa obediência, fora a nossa autoridade, nosso poder. É porque doamos a nossa autoridade, o nosso poder a todos esses pensamentos, nos confundindo com eles a todo instante da nossa vida. Porque sim, é possível pensar conscientemente, com atenção plena, e expressar claramente o que se quer dizer. No entanto, não é isso que acontece durante toda a nossa vida. Expressamos, na maioria das vezes, aquilo que o ego em nós deseja expressar. Seja violência, seja vitimismo, seja sofrimento. Causado a si mesmo ou aos outros. Por isso se diz nos livros sagrados mais antigos, tanto do Oriente quanto do Ocidente, aquela frase famosa: orai e vigiai. Ou vigiai e orai. A ordem não altera. Vigília é isso, é autoobservação silenciosa. E aí começamos a descobrir os estados superiores de consciência, com as emoções elevadas. Pouco a pouco, aquele medo, aquele rancor, aquele ressentimento, aquela mágoa constante, aquela insegurança, vai sendo substituída por uma emoção elevada de tipo equilíbrio, segurança, poder, felicidade, alegria, compaixão, serenidade, mansidão, e que são verdadeiros instrumentos do ser ao nosso serviço, tanto para tornar a nossa vida melhor, a nossa vida interior mais aprazível, como um paraíso verdadeiramente dito, mas também a nossa vida ao nosso redor, compartilhando o que temos de melhor com nossos semelhantes, semeando a luz ao nosso redor, não em palavras, mas em presença. Para entender isso é preciso fazer a autoobservação silenciosa, nos separarmos do pensamento e produzir em nós o aqui e o agora. Aos poucos, a paz profunda vai se instalando, que é uma emoção de tipo elevada, poderosíssima. E seja qual for a situação que esteja acontecendo no mundo físico ao nosso redor, a presença ou a paz interior sempre nos dita o que fazer e como fazer para atravessar aquele obstáculo, aquele desafio da melhor forma possível. E é lógico, com essas emoções elevadas, nasce em nós o poder da conexão com o ser. Essa parte do ser se encontra dentro de nós, que é chamada de consciência, e ela se dá conta que nunca foi separada de Deus. Embora a mente ache que estejamos separados da divindade ou do ser interior profundo, não estamos. É isso que se chama sonho da consciência ou adormecimento. Este poder da comunicação se faz através de oração. Uma oração direta. Em última análise, uma oração, ou fazer uma oração, é estar em presença. Toda vez que estamos em presença, em autoobservação silenciosa, estamos aumentando o poder da conexão entre nós e o nosso ser interior profundo, entre as maravilhas das maravilhas, o poder dos poderes. Por isso Eckhart fala do poder do agora, porque é através do agora que a verdade é manifestada. Ela só não é percebida por nós porque não estamos com a consciência suficientemente desperta. Então, é através da consciência dessa partícula maravilhosa do ser, que inclusive nos trouxe aqui até esse momento, e me faz falar essas coisas para vocês, e também fez vocês estarem aqui para ouvir e receber esse alimento de tipo superior, que vem da consciência universal, é depositada em mim nesse momento, e agora é transportada para vocês em forma de mensagem. Se vocês nesse momento conseguirem praticar a autoobservação silenciosa e apenas ouvir o que está sendo dito, essas informações chegarão aonde é preciso chegar.
Saber ouvir é uma qualidade incrível. Não permitir que a mente vagueie, nos distraia ou crie perguntas enquanto estamos ouvindo. Só depois que terminarmos o aprendizado desse momento, é que então chegará a hora das perguntas. E aí podemos até escrever essas perguntas. Eu não entendi isso, não entendi aquilo, não entendi aquilo outro. Agora iremos diretamente para o nosso tema principal, porque daí vamos entender o funcionamento desses centros que existem partes no corpo físico, partes no corpo etérico, partes no corpo astral e no corpo mental. Sim, temos esses e outros corpos internos. Do lado esquerdo, aí temos a terceira e a quarta dimensão. Terceira dimensão por quê? Porque tudo que existe no mundo físico tem largura, comprimento e altura. E é óbvio, viaja de um tempo para o outro, do espaço para outro espaço. Está submetido ao tempo. Então essas são as 3 e 4 dimensões da natureza. Uma das dimensões, algumas, 2 delas. A terceira e a quarta dimensão. Esse corpo físico se tornou, enquanto está vivo, inseparável do corpo etérico. O corpo etérico mantém o corpo vivo, porque nele, ou ele é, antes de tudo, um depósito de energia viva que circula por todo o corpo e que mantém cada célula trabalhando como deveria. Nada mais é do que a poupança energética do nosso corpo. Tudo que fabricamos de energia vai para ele. Esses corpos físico, etérico, astral e mental que a maioria da humanidade tem, praticamente quase todas as pessoas do mundo, são chamados de lunares, porque neles circulam energias de baixa voltagem. Esses corpos foram doados pela natureza, pela mãe natureza, como uma espécie de embrião para que em nós nasça o verdadeiro homem. E quando me refiro a homem, eu falo de uma entidade que está acima do gênero. Falo como humanidade e não como sexo masculino e feminino, como ser humano, independente de ter este ou aquele sexo manifestado em seu corpo físico. Então esses corpos são chamados de lunares porque eles têm baixíssima voltagem, mas é com eles que nós começamos o nosso trabalho. Existe um fio, chamado fio de prata ou ponte de Antacarana, que une esse corpo físico na altura do umbigo ao corpo etérico e aos outros corpos internos lunares que possuímos. Esse fio estabelece um contato direto entre esses corpos e nossas partes mais superiores do ser. O advento da morte, por exemplo, quando alguém morre, é declarado morto porque parou de respirar, o coração parou e não há possibilidade de fazer esse corpo voltar à vida, é sinal de que esse fio se rompeu. E se rompeu entre o corpo da quinta dimensão e o corpo da quarta e da terceira. Ou seja, quando corta-se o fio, quando rompe-se o fio da vida, como se diz no Oriente, o corpo etérico começa a se desfazer. E ele é o assento energético do corpo físico. Uma vez que ele começa a se desfazer, todo o corpo físico começa a entrar em desfazimento, em autodestruição. Então a natureza faz seu trabalho. Mas enquanto estamos vivos, esse fio de prata nos liga a outra dimensão, que é a quinta, que tem 2 andares. Um é chamado de astral e o outro de mental. Ambos estão na quinta dimensão. Então, portanto, como vamos ver, os chakras estão relacionados ao corpo etérico da quarta dimensão e aos corpos da quinta dimensão, corpo astral e mental. Muitas vezes vemos esses desenhos, que vamos mostrar para vocês, porque são símbolos de discos magnéticos que existem dentro desses veículos e são vistos por alguns clarividentes desta forma, como círculos de energia.
É lógico que existem esses principais. Existem muitos outros no corpo, mas eles são secundários, derivados da energia principal que vai do cóccix até o alto da cabeça. Então, para a gente poder entender como funciona, vamos começar com o corpo físico, que é algo tangível. O físico está na terceira dimensão e essas informações que são levadas e trazidas viajam através dos nervos. E esses nervos têm uma célula chamada neurônio, que é a célula do nosso sistema nervoso, que está espalhado por todo o nosso corpo, não está só no cérebro. Já foi nos dito que no coração existe alguns milhares de neurônios importantíssimos que podem ser ativados, fazendo então nós produzirmos isso que é chamado de coerência cardíaca, onde todo o corpo ganha um benefício, fica equilibrado. Bom, os neurônios estão aí na tela. Esse é o neurônio com suas partes. Vocês veem aí que uma parte chamada de dendrito, que é esta que ele se ramifica, todas as pontinhas de ramificações, chamam-se dendrito. E o outro corpo longo, essa haste longa, que cada neurônio tem uma, chamada de axônio, que é, na verdade, quando ele se estende para além daquela área onde se encontra o neurônio. E ali é mandadas as informações de forma elétrica. Sim, são impulsos elétricos que circulam de acordo com os hormônios e os neurotransmissores que ficam exatamente entre um neurônio e outro. E é esse circuito, quando está aglomerado, que faz exatamente a transmissão das informações. E quando eu falo informações, é informações de todo tipo. Se está calor, se está frio, se aquilo que vemos é verde ou amarelo, conforme nossa interpretação, e assim por diante. E agora é importante conhecer o que são os plexos, então. Plexos é uma reunião de neurônios onde circulam diversas informações específicas, saindo de um lugar e indo para o outro, transportando informações deste local para o cérebro ou para o sistema nervoso central e trazendo do sistema nervoso central para esse local específico outras respostas. Cada chakra ou cada centro de energia se associa a uma mente. Isso diz Joe Dispenza. Temos que entender que o significado da palavra agora, mente, é nada mais do que um conjunto ou uma formação definida de estímulos e respostas, sempre as mesmas, automáticas. Cada grupo de neurônios desse está acostumado a transportar sempre a mesma informação. Então, por exemplo, quando reencontramos alguém que não gostamos e que temos diversos pensamentos negativos a esse respeito, toda vez que olhamos para a pessoa, entram em funcionamento os mesmos neurônios, as mesmas descargas elétricas, as mesmas respostas automáticas àquele estímulo. Qual é o estímulo? A visão da pessoa. E assim, através desse exemplo, nós podemos entender muito dos comportamentos ou dos hábitos que temos. Quanto mais forte é o hábito, se transforma num vício, mais poderoso é essa mente aí que está alimentando o sistema, porque ela é muito antiga. E cada vez que nós fazemos essa conexão, nós alimentamos o circuito e o tornamos mais poderoso. Então, cada uma daquelas manifestações egóicas se manifestam como uma mente separada, cada uma ligada a um centro de energia do nosso corpo. Vejam que interessante. Com o desenvolvimento da ciência, hoje em dia, se pode praticamente compreender o funcionamento material de algo psicológico, de algo que a princípio não poderíamos tocar com as mãos. E agora já podemos entender o processo. Essas ligações entre neurônios existem em todo o sistema nervoso central e periférico, bem como no sistema nervoso autônomo, no interior da cabeça, descendo pela coluna vertebral e se ramificando por todo o corpo. Aí existe um exemplo.
Esses nervos e fiozinhos bem fininhos que vocês veem, partindo da coluna vertebral, partindo do sistema nervoso central, nada mais são do que os axônios, revestidos de bainha de mielina, levando e trazendo informações a respeito do mundo que nos cerca para o nosso cérebro central. E daí, esse cérebro central reenvia as informações necessárias ao corpo para que ele fabrique ou deixe de fabricar alguma coisa, para que ele faça ou pare de fazer alguma coisa. Isso está relacionado ao nosso sistema nervoso autônomo. Em cada corpo desses que vocês viram, corpo físico, corpo etérico, corpo astral e corpo mental, existe um sistema correspondente que recebe e envia informações. E assim, fisicamente falando, essas informações se transformam em eletricidade e em química. Por isso se diz eletroquímica. Vocês veem a imagem do cérebro com suas partes, sistema nervoso central, e na outra imagem vocês veem o sistema nervoso central em vermelho e como ele atua perifericamente, ou seja, em todas as partes do corpo. Vocês veem aí o cérebro e a medula espinhal sendo prolongada para baixo, fazendo contato com todos os nervos e receptores e emissores do nosso corpo, através de uma ligação eletroquímica, onde entra a eletricidade e os químicos que o nosso corpo fabrica, ou absorve. Aqui novamente uma outra imagem, um pouco mais complexa, mas se vocês observarem aí onde está o sistema nervoso central, qual é o sistema nervoso central? Tudo que está no cérebro, os dois lados, as partes, o cerebelo e a medula espinhal, que se alonga pela coluna vertebral, por dentro da coluna vertebral, muito bem protegida. E aí vocês veem os nervos cranianos que partem aí dos primeiros degraus da coluna vertebral lá em cima, perto da nuca. Os nervos espinhais que vão ao longo dos braços e vão até a ponta dos dedos, os nervos periféricos. Da mesma forma, na coluna vertebral, exemplos de nervos espinhais que se espalham pelo corpo de um lado e de outro. E os nervos periféricos, importantes vias que comandam o nosso movimento, comandam informações de temperatura, de contração, descontração muscular e todas as funções dos órgãos, dos tecidos e das células do nosso corpo. Vejam que maravilha é esse templo que chamamos de corpo. Agora iremos especificadamente trabalhar ou estudar nos 3 aspectos que envolvem os centros de energia. Vamos começar aqui pelo lado que está escrito coronário. Coronário, obviamente, vem de coroa, de cabeça. Agora descemos a nossa visão e vemos plexos, nervos onde estão as mentes. Então, plexos são chamados aqueles locais aonde se reúne um grupo de neurônios capazes de pegar informações e transmiti-las da mesma forma sempre. Eles se especializam nesse tipo de coisa. Então temos no primeiro degrau, o primeiro centro corresponde ao nosso corpo físico, o plexo de nervos, que é chamado de sacro, que se encontra dentro da bacia, desde o início do cóccix, nos quadris, propriamente dito, no assoalho pélvico. E aí vocês veem a imagem que oportunadamente usamos, uma imagem feminina e do lado direito uma imagem masculina. Estamos mostrando o chakra uterino ou prostático, que é o plexo onde se reúnem diversos nervos especialistas, especificadamente capacitados para trabalhar nesse local, que nós criamos para trazer e levar informações. Aí está o segundo centro, no plexo uterino e prostático. O terceiro é chamado de solar ou umbilical, porque aí também existem nervos específicos que transmitem e trazem informações de baixo para cima e de cima para baixo do corpo. Logo em seguida temos o plexo cardíaco, uma reunião maravilhosa de nervos e neurônios que trazem informações
e levam informações. Em seguida, o laríngeo, que é estupendo, magnífico, porque praticamente é capaz de criar o som e designar a cada som um significado específico que, por acordo, nós seres humanos decidimos aceitar como significado. Se nós não aceitarmos um acordo, é impossível que nos comuniquemos uns com os outros. Esse tipo de acordo é o acordo vocabulário. Todos os países têm linguagens próprias e os fazem por forma de acordo. A linguagem é expressa em símbolos. Todavia, o som não é um símbolo. E essa é a maravilhosa energia chegando aí no chakra laríngeo ou no plexo laríngeo. Em seguida temos o frontal, na altura do entreceio, que se desloca para o lado de trás da cabeça. E o sétimo, que é o coronário, que está relacionado à coroa, a parte superior do nosso cérebro. Como vemos no meio, cada um desses plexos, que tem um nome, da glândula principal que rege esse plexo. Então, no meio temos glândulas ou local principais e que trabalham com controle hormonal. Para quem não sabe, os hormônios existem de todo tipo, que nos estimulam ou nos desestimulam a fazer ou a deixar de fazer coisas. Estimulam tudo ou desestimulam tudo. Hormônios são ferramentas incríveis que a natureza criou para nós, para que esse corpo entre em homeostase, em equilíbrio perfeito. Então, determinado hormônio pode aquecer o corpo enquanto está frio lá fora. Manter a temperatura corporal, isso é magnífico. Se alguém não conseguisse fazer isso, e se o frio for muito intenso, ele morre. Por isso usamos roupas, né? Até um certo ponto, o controle hormonal consegue equilibrar e balancear o calor do corpo. Existem alguns indivíduos que sabem trabalhar com esses chakras ou essas glândulas e mantêm o corpo na temperatura ideal, mesmo que esteja 20 graus, 30 graus abaixo de zero, mas isso são exceções. Na maioria das vezes, precisamos colocar roupas, porque fica muito frio. Em suma, aí temos as glândulas principais relacionadas aos plexos e aos chakras. O primeiro é o cóccix e o períneo. O centro do centro fica dentro do cóccix, porque nesse centro em específico existe uma energia poderosa, adormecida enroscada 3 vezes e meia, segundo a tradição hindu. Depois, o segundo centro corresponde à próstata no homem e ao útero na mulher. Mas isso não quer dizer que os ovários e toda a área de natureza sexual e renal não esteja sob controle dessa glândula. Aí é o centro do centro. No entanto, existe a área que está em volta. E todos os órgãos aí são submetidos a essa energia que se fica fixada nesse segundo centro. O terceiro está relacionado ao umbigo e à boca do estômago. E aí todos os órgãos que estão relacionados nessa área. Gostaríamos de dizer também que existem outros chakras secundários que estão relacionados ao baço e ao fígado no nosso corpo. No entanto, para vias de estudo e didática, sempre consideramos o chakra umbilical solar como o centro desse centro. É lógico que nosso aparelho digestivo está aí atuando de diversas formas e colaborando, ou não, com o equilíbrio desse centro. Em seguida temos o coração, que está fixado ou ligado ao timo, que é uma pequena glândula que existe no centro do nosso peito, responsável por nossa juventude. Muito interessante isso. Em seguida, a laringe, como instrumento vocal físico de manifestação do som e da audição. Porque sim, o ouvido tem a ver com a laringe. Não é à toa que existe uma especialidade médica, né? Somente para ouvidos e garganta. Otorrinolaringologista, não é isto? A audição e voz
têm íntima relação. Depois temos a glândula hipófise, logo atrás dos olhos, na altura do entreceio, que regula aspectos físicos, mas também psicológicos nossos, tanto material como espiritual. E por último, temos representado aí pela magnífico disco de 1000 pétalas, a glândula pineal vista de cima, né? Porque a glândula pineal também é simbolizada como uma pinha, essa fruta do pinheiro, em escamas, em centenas, milhares de escamas, que se abrem ao universo. E agora, já passando ao lado direito, vamos citar os nomes que os antigos sábios da Índia e de outras partes do Oriente deram a esses chakras. E eles abrangem o corpo etérico, como explicamos, esse que está sobre o corpo físico, que chamamos de aura, mas também o corpo astral, que está mais profundo, e o corpo mental. O primeiro chakra, o chakra básico, no sacra, que está no cóccix ou no períneo, como queiram, chama-se Muladhara. O segundo, que é o chakra uterino ou prostático, está no centro do centro, a próstata e o útero, chama-se Swadhisthana. O terceiro, Manipura, que é o chakra do plexo solar ou umbilical. O terceiro, o quarto agora é o Anahata, o poderoso chakra do coração. Nossa ligação interna com o ser. Em seguida vem o da laringe, que eles chamam de Vishuddha. Depois, o da hipófise ou frontal, ou terceiro olho, que eles chamam de Ajna. E o sétimo, o chamado coronário da glândula pineal, é chamado de Sahasrara, coroa de 1000 pétalas. Agora, para podermos entender melhor, vamos explicar para vocês nessa dinâmica das glândulas e dos chakras os elementos que existem no universo e que se transformam em frequências dentro de cada centro correspondente. Assim como é dentro, é fora de nós. Então, ao começar pelos elementos, o primeiro chakra corresponde ao elemento terra. O segundo, o da próstata e útero, corresponde ao elemento água. O terceiro, do umbigo e boca de estômago, chamado Manipura, é o elemento fogo. O quarto, do coração e do timo, chamado Anahata, corresponde ao elemento ar. O quinto, Vishuddha, que se localiza na laringe, corresponde à energia chamada éter. Depois, o centro Ajna, da hipófise, o sexto centro, corresponde ao elemento akasha. E por último, o Sahasrara, o pineal, a coroa, corresponde ao elemento prana. Sabiamente, as escolas antigas da Índia e do Tibete ensinavam que essa energia poderosa que vem do absoluto até o mundo físico chega de forma pura através de prana. Depois, ao penetrar uma segunda região, se transforma em akasha. Depois, ao avançar para dentro da matéria, podemos dizer assim, se transforma em éter. E esse éter entra em longa vibração, se diferenciando em 4 elementos: ar, fogo, água e terra. E então chega até nós através da natureza. Porque existem alimentos que estão ou contêm maior quantidade de elemento terra. Outros contêm maior quantidade de elemento água. Outros maior quantidade de elemento fogo. Outros maior quantidade de elemento ar. E assim os absorvemos através da alimentação. Mas o que normalmente nós não sabemos é que existem 3 tipos de alimentos que poderíamos dizer físicos. Um é bem conhecido, comida e água, né? O número 2 é o oxigênio. Sem ele, nós não conseguimos respirar. E é o oxigênio que
entra na corrente sanguínea e auxilia em todo o processo digestivo, de tal forma que se não existisse ele, o corpo não poderia se alimentar. Não poderia fazer as transformações necessárias daquilo que entra na comida e que vai para o nosso sangue e que chega às nossas células. Ou seja, o oxigênio é importantíssimo. Mas o terceiro é o mais importante de todos. São chamadas impressões. Impressões são as percepções que entram pelos 5 sentidos e vão até o sistema nervoso central. Diz-se que essas impressões alimentam o cérebro. Me lembro de uma frase tolteca que Dom Miguel Ruiz utiliza nos 4 compromissos, dizendo que o cérebro sonha 24 horas por dia. É isso que ele está querendo dizer. Essas percepções alimentam o nosso cérebro, penetram em nosso cérebro sobre os 5 sentidos. Porém, é o ego que, através da personalidade, da maneira como nos relacionamos conosco mesmo e com os demais e o mundo que nos cerca, nossa história pessoal, se adianta e comanda o espetáculo. Ou seja, pega essas percepções e coloca nos lugares errados. E o resultado disso são reações mecânicas, automáticas, que se traduzem em sofrimento, em dor para nós, através da vida diária. E a pouca energia que sobra é usada pelo corpo na manutenção dele. E hoje em dia praticamente está faltando, porque as doenças nada mais são do que a falta dessa energia no corpo. E o corpo não consegue trabalhar sem ela. É verdade, a natureza não criou um órgão para que a gente transformasse essas impressões. A reunião desses alimentos durante a metabolização em cada sistema, órgão, tecidos e células é chamada esotericamente de hidrogênio sexual C12. É a energia que atua nos centros ou nos chakras. Uma parte desse HC12 fica como uma reserva, depositada nas partes do corpo vital, se esse corpo está coerente e equilibrado. Aí temos um corpo físico e um corpo etérico. Demos aí alguns sinônimos para o corpo etérico. Uns chamam de aura, outros corpo vital, outro duplo etérico, não importa. O fato é que o corpo etérico tem 4 andares. Começamos pelo primeiro, o éter químico, que é o éter da natureza. É as energias produzidas pela metabolização direta dos alimentos e da respiração. Todos os elementos que participam disso estão relacionados a isso no corpo etérico. Existe também o éter gênico, que está relacionado à criação e à manutenção da energia que faz vibrar os nossos cromossomos e os nossos genes. Sim, pode-se modificar os genes e os cromossomos através dessa energia. Para melhor ou para pior. Essas modificações chamam mutações. Apenas conhecemos as mutações negativas. Algum dano nesse corpo etérico pode trazer doenças genéticas desagradáveis a nós. Mas existem 2 aspectos superiores desses 2 andares, o éter lumínico e o éter da vontade. O éter lumínico está relacionado à capacidade da imaginação. E não vamos confundir aqui a imaginação com a fantasia. A imaginação está relacionada à consciência. É quando, por exemplo, nos exercitamos a imaginar um determinado objeto que já conhecemos, com os olhos fechados. Então podemos dar forma na nossa mente àquele objeto através da imaginação. E isso se faz com a energia do éter lumínico, disponível no corpo etérico. E também o éter da vontade. Nós sabemos que a vontade em si mesma não está relacionada a esse corpo. Contudo, existe uma parcela de energia desse corpo que pode sim e é utilizada através da vontade por nós. É muito simples. Por exemplo, quando temos um determinado hábito forte, destrutivo, que debilita
o corpo físico e o corpo etérico, por consequência, nós perdemos a vontade. Grande parte da vontade ou dessa energia gasta em outras coisas e não sentimos mais vontade de fazer muitas coisas. O cúmulo é quando esse corpo etérico está muito, muito prejudicado e aí nós começamos a perceber certos estados de depressão metabólica em nós, no qual nos sentimos totalmente sem vontade alguma de fazer nada. Isso está relacionado à debilidade do corpo etérico. E também o contrário, quando uma pessoa se enche de energia, ele é capaz de escavar montanhas e atravessá-las. Porque tem a energia necessária. Uma pessoa, por exemplo, que sente muito medo, o medo está ali presente nela porque esse éter da vontade está débil. Ela gasta em outras coisas inúteis. E aí, quando precisa exercer a coragem ou a força necessária para enfrentar aquele obstáculo, ela não tem a energia necessária. Vejam como é importante o corpo etérico. Nos alimentar corretamente é muito importante. E quando falo corretamente, não é seguir uma linha específica ou recomendada de comida, não. É saber, na verdade, o que o nosso corpo precisa e o que ele gosta. É esse equilíbrio entre gostar e precisar. E devemos educá-lo. Assim também aprendemos a respirar. Percebemos que respiramos totalmente incoerentes, inconscientes, de acordo com a emoção que estamos sentindo. Vocês sabem o que eu estou te dizendo. Porque quando alguém está com medo, respira de forma totalmente desordenada, apavorada. E assim por diante. Quando alguém está furioso também. E quando alguém está calmo, tranquilo, está respirando e levando esse oxigênio para o lugar que deve levar. Produzindo as alterações necessárias. Mas as impressões, fatalmente, não nos acostumamos a transformar. E é isso que esse trabalho nos ensina. De instante a instante, o momento presente. Ver o que em nós é o ego e o que o ego está interpretando na nossa mente. Esse é o trabalho de morte do ego, que começa por aí. Então, vou deixar vocês agora refletindo e meditando sobre essas informações. Eu sei bem que é uma quantidade grande de informações, mas vocês não precisam guardar tudo isso em seu próprio cérebro de uma vez só. Eu não fiz assim também. É no decorrer da necessidade e da compreensão. Então vejam o vídeo mais vezes. Olhem para os slides, pare o vídeo e olhe, reflita sobre o que quer dizer. Aí é a hora da análise. Vejam, existem etapas. Análise e síntese. Análise o que é? Pegar cada partezinha desse vídeo, cada palavra dita e escrever, tentar entendê-la intelectualmente. E o que ficar, vocês podem aí mencionar nos comentários, podemos explicar o que precisa ser explicado desses slides, para que possamos chegar a uma conclusão e também colocar em prática algumas coisas. É fato que a vida chega em nós através desses 3 alimentos, mas o que temos feito dela? Ou com ela? É fato que a energia chega em nós. Como vocês podem ver nesse slide aqui, do lado aqui dos elementos. Essa energia chega de cima para baixo em nós. E ela é depositada no nosso organismo, mas o que fazemos com ela? Não fomos ensinados a mandá-la de volta para o universo. É aí que entra o papel do ego e é aí que entra o papel da consciência. Poder usufruir dessa energia, transformá-la e enviá-la de volta à fonte é o grande benefício. E é isso que, em resumo, temos que fazer. E no decorrer dos vídeos, vamos explicar melhor para vocês. Então, aqui vamos nos despedindo e deixando um forte abraço em seu coração. No próximo vídeo, veremos outros aspectos mais profundos que necessitam de maior compreensão para poder ser entendidos e colocados em prática. Um grande abraço no coração de vocês e até a próxima oportunidade.